Olá, pessoal! Eu sou a Loiane e na aula de hoje a gente vai criar a nossa lista de cursos para poder mostrar todos os cursos que estão disponíveis na página principal dos cursos. Aqui no Visual Studio Code, a gente já criou o nosso componente de cursos, que foi esse cursos component. Então, nós temos o arquivo TypeScript, o arquivo HTML, assim como o CSS e também um arquivo de testes unitários. Então, nessa aula, a gente vai utilizar o Angular Material para poder adicionar o componente para listar os cursos. Então, aqui na documentação do material.angular.io, a gente vai vir aqui em componentes, a gente vai procurar pelo componente de lista, né? Então, aqui no Angular Material, nós temos esse lista, que é apenas uma lista básica, que é como se fosse a tag UL que a gente tem no HTML. Só que não é bem isso que a gente está procurando para essa lista de cursos aqui. No nosso caso, vai ser aqui o table, que na verdade é um grid para a gente poder mostrar as nossas informações. E o Angular Material tem esse componente que é bem bacana, que é o Match Table. Então, aqui a gente tem um componente bem simples e aqui na documentação a gente também tem todo o passo a passo de como a gente faz para poder criar esse componente. Então, por exemplo, o primeiro passo é colocar um data source, ou seja, qual que vai ser a origem dos dados, que geralmente a gente vai obter isso de um serviço, né, que vai ser uma lista de informações e uma lista de informações todas do mesmo tipo, né, no nosso caso vai ser uma lista de cursos. A gente também pode definir os templates das colunas. E o legal aqui do Angular Material é que como a gente tem aqui o HTML, a gente pode, né, estilizar da maneira que a gente precisar. E uma coisa bacana também que eu acho legal desse componente é que ele utiliza aqui uma tabela mesmo do HTML. Então, em questões de semântica, fica muito similar com o que a gente já conhece lá da table do HTML. Então, aqui ó, tem um TH para a parte do título, né, e o TD aqui para cada coluna que a gente vai ter na nossa tabela. E é claro, o Angular Material juntamente com o Angular CDK, né, que é o pacote que utiliza ali por trás dos panos para poder adicionar todo esse comportamento, tem uma performance até que é bem legal. E aqui também a gente pode colocar todas as colunas que a gente quer mostrar e assim a gente vai criando a nossa tabela. Aqui embaixo também tem alguns exemplos de como que a gente pode customizar essa tabela e, além disso, também utilizar paginação caso seja necessário. Voltando aqui em cima, o primeiro passo é nós vamos ver aqui na API. E aqui na API a gente tem esse Angular Material Table, né? Lembrando que vai seguir os mesmos passos que a gente utilizou para tubar. A gente sempre vai vir aqui, vai importar o módulo, com o módulo importado, a gente vai ter todas as diretivas e todos esses componentes disponíveis para a gente poder utilizar nos nossos próprios componentes. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer é copiar esse import. Então, vou dar aqui um Ctrl C. Vou voltar aqui no projeto e como a gente vai trabalhar aqui no Cursos Component, a gente vai importar todos esses módulos do Angular Material aqui dentro do nosso Cursos Module. Então, o primeiro passo é colar aqui o nosso import. Aqui eu vou copiar o nome do módulo e vou colocar aqui na parte de imports também. Com esse import feito, vou vir aqui e vou pedir para o TS Hero, né, que é o plugin do VS Code, para organizar os imports para mim. Então, Ctrl Shift P para abrir a paleta do Visual Studio Code. E aqui nós temos o TS Hero. Se essa opção não tiver já no início para você, que geralmente o VS Code vai mostrar as opções mais utilizadas, é só você digitar TS-Hero e também vai aparecer essa opção aqui para você. E o TS Hero vai deixar tudo importado para a gente de acordo com as boas práticas que tem na documentação do Angular. Salvando isso, agora sim o Match Table, né, que é esse componente aqui, se a gente for vir aqui no código fonte, que é esse table, Match Table, e aí o Data Source, tudo vai ficar disponível para a gente poder utilizar. Então, o que eu vou fazer, bem simples, eu vou acabar copiando aqui, ó, todo o exemplo da parte do HTML. Vou fechar aqui o Cursos Module, vou voltar aqui no Cursos Component. Vou minimizar aqui também para a gente poder ter um pouco mais de espaço.
Vou selecionar tudo com Ctrl A e vou colar o que eu peguei da documentação. Então, aqui vai dar alguns erros, porque a gente não tem isso tudo aqui disponível, mas isso aqui vai ser o suficiente para a gente começar a brincar aqui com a nossa tabela. A primeira coisa que a gente vai precisar de ter aqui é o data source. Então, esse data source é, na verdade, se a gente olhar aqui agora no código do TypeScript, nós temos aqui o data source, que vai ser esse element data, que na verdade é um array desses elementos da tabela periódica, né? Então, a gente pode criar o nosso próprio array. Então, só para a gente poder exemplificar, a gente vai criar primeiro com um array, e aí depois a gente começa a parte de implementar uns serviços, né, para fazer tudo de acordo com as boas práticas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar o meu data source. E eu vou criar esse data source com o nome de cursos mesmos, né? Então, aqui vai ser courses. Aqui, no TypeScript, a gente pode colocar os modificadores de acesso, né? Como private ou public. O public a gente não precisa necessariamente colocar, porque por padrão no JavaScript, tudo vai acabar sendo público. E um dos motivos que a gente não pode colocar private aqui, se a gente colocar private vai dar erro de compilação, é porque aqui no template do Angular, a gente vai fazer referência a essa variável que nós temos aqui no componente. Então, sempre que você fizer referência de variável, a gente não coloca private, porque depois, na hora de fazer o build também, o build de produção, isso pode dar erro. Então, para evitar qualquer erro, a gente já deixa como público. E aqui, essa variável de cursos, ela vai ter um tipo, né? Aqui eu vou inicializar como um array vazio, mas se a gente for verificar as mudanças que ocorreram recentemente na parte do Angular, principalmente por a gente ter aquele strict true, por padrão, a gente tem que tipar essa variável, né? Antes, a gente não precisava fazer isso. Agora, é recomendado que a gente faça. Se você passar o mouse aqui, por exemplo, a inferência de tipos que já existe no TypeScript está falando que é um array de never, ou seja, não vai ter esse tipo, né? Então, a gente precisa colocar alguma coisa. Se você precisar, você pode usar o N. A gente sempre tenta não tipar como N, né? Se a gente sabe qual que é o tipo, então a gente tipa. E, por enquanto, eu vou deixar como um N aqui, né? Então, o que a gente vai fazer em seguida é criar o nosso tipo de cursos para a gente poder tipar essa variável e ter também todo o IntelliSense aqui dentro do nosso componente. Para fazer isso, eu vou até parar aqui o Ctrl C, vou fazer um clear. A gente vai criar uma interface, né, ou uma interface aqui dentro do nosso módulo de cursos. O que eu gosto de fazer, porque como a gente vai ter um formulário que é 1 para N, eu vou criar um diretório aqui e eu vou chamar de model ou models, você pode dar o nome que você preferir aqui. Eu vou colocar que vai ser o nosso modelo de dados, né? E aqui dentro nós vamos utilizar novamente o ngg para gerar, então a gente vai pedir para o Angular CLI criar esse arquivo para a gente já com o código inicial, que é apenas a declaração da interface. Como é uma interface, eu vou colocar aqui a interface e eu vou colocar também o courses aqui, porque é dentro desse módulo de cursos que nós vamos querer gerar esse arquivo. Vou colocar aqui também o /model, que aí vai criar dentro desse diretório. E aqui eu vou dar um nome para o meu arquivo. Já vai criar uma interface curso para mim dentro do próprio arquivo. Então, eu vou apertar Enter. Criou aqui o nome do arquivo, e se a gente for abrir, a gente já tem essa interface de curso aqui. E aqui dentro a gente pode colocar quais são todas as variáveis que vão ter dentro dessa interface. Lembrando que no TypeScript, essa interface existe apenas em tempo de desenvolvimento. Depois que isso aqui for compilado para o JavaScript, que vai realmente rodar no browser, não vai ter uma classe curso que vai ser transpilada para JavaScript, tá? Então, isso aqui é apenas para ajudar a gente em tempo de desenvolvimento, para a gente poder ter o IntelliSense. Se a gente modificar o nome da nossa propriedade, a gente consegue ver em quais todos os lugares que ela está sendo usada. Então, tem vários benefícios para a gente poder utilizar a interface.
Caso você tenha alguma lógica de negócio, né, alguma lógica que precisa ser dentro do seu modelo, aí sim a gente utiliza uma classe. Mas aí a classe ela vai ser transpilada para uma classe normal do JavaScript, né? Que na verdade tudo acaba sendo um objeto depois lá no JavaScript. Então aqui a gente vai ter um nome do curso, esse curso ele vai ser string e lembrando novamente que no TypeScript a gente tem os tipos, né, tanto o objeto com a letra maiúscula quanto também o tipo aqui com letra minúscula. Nesse caso, como eu não estou fazendo referência ao objeto string em si, lá do JavaScript, mas apenas ao tipo string, eu vou utilizar aqui com letra minúscula. Outra coisa que eu vou ter aqui também no meu curso vai ter uma categoria. Vai ser um curso de front-end, vai ser um curso de back-end, vai ser alguma outra categoria. Então, eu vou colocar também aqui uma categoria que também vai ser do tipo string. Esse curso, como nós vamos salvar isso depois num banco de dados, ele também vai ter um identificador, também vai ter uma chave primária. E essa chave primária eu vou chamar de _id. Essa chave primária, dependendo do banco de dados que a gente for utilizar, ela vai ter um tipo diferente. Ela pode ser, por exemplo, um número, né? 1, 2, 3, como se fosse uma sequência na sua chave primária. Ou ela também pode ser do tipo string, se você for utilizar, por exemplo, o MongoDB, onde o identificador primário é uma string. Então, aqui, deixa eu ver o que eu vou colocar no início. Eu vou manter isso aqui, por enquanto, como uma string. Depois eu acho que a gente pode mudar se for necessário. Então, depois, quando a gente mudar isso aqui para um número, se for necessário, é claro, a gente pode fazer refatoração em todo o nosso projeto. Por enquanto, eu vou colocar aqui a chave primária, o nome e a categoria. Mais para frente, a gente também vai colocar as aulas desse curso, né? Para ser um registro 1 para N ou 1 para muitos. Mas, por enquanto, para a gente começar do básico, né? Para começar do começo, a gente vai simplificar a nossa vida, trabalhar com poucos dados, vai fazer a nossa tela toda funcionar para depois a gente adicionar um pouco mais de complexidade, né? Porque senão, se der algum erro no meio do caminho, fica um pouco mais complexo para a gente poder debugar. Então, mantendo as coisas simples também facilita aqui para a gente na hora de desenvolver. E a gente vai voltar aqui agora e vai tipar realmente esse curso. Então, aqui eu vou colocar que é do tipo curso. Fazendo isso, uma coisa que a gente não precisava fazer também antes, lá nas versões mais anteriores do Angular, era inicializar a nossa variável. Então, aqui, ó, o curso fala que não tem nada que está inicializando. Então, a partir do momento que a gente habilita o modo strict no Angular, a gente precisa fazer uma coisa. Ou a gente inicializa a variável logo aqui na declaração, ou então, dentro do construtor, a gente vai inicializar essa variável. Então, aqui seria this courses, porque a gente já está fazendo a referência para essa variável. E aí, sim, inicializa com o vazio. E é uma coisa que vocês vão ver bastante aqui, principalmente nas versões mais novas, é que antes a gente tinha o costume de inicializar dentro do ng ou init. Agora você pode inicializar dentro do construtor, tá? Não vai fazer muita diferença. Preferência pessoal minha, tá? Eu prefiro inicializar aqui na declaração mesmo, porque isso aqui ou isso aqui dá basicamente na mesma, não vai fazer diferença, tá? E aqui eu também acabo economizando uma linha de código, então por isso eu não vou fazer isso daqui, tá? Então vou deixar comentado para ter também lá no nosso repositório, né, no GitHub, para caso alguém prefira fazer dessa maneira, também pode fazer. Então aqui nós temos o cursos. Vou voltar aqui no HTML e esse data source agora vai ser cursos. Então, olha que legal. O VS Code, novamente, já tem aqui o IntelliSense para a gente. Esse Match Elevation Z8 é uma classe do próprio Material Design, tá? Então, a gente não precisa declarar essa classe aqui. Quando a gente importou o tema do Angular Material, isso aqui já está incluído em todo naquele CSS.
Aqui também a gente vai precisar agora de declarar, vou até fechar aqui o terminal, a gente também vai precisar de declarar as nossas colunas. Nós temos aqui 3 atributos na nossa interface, né? O ID, a gente realmente não precisa mostrar o identificador na nossa lista. Geralmente, quando a gente está fazendo projetos corporativos, às vezes a gente acaba mostrando essa informação, mas para esse caso aqui eu não vou mostrar, e nós temos o nome e a categoria. Então aqui, olha, você pode colocar o name column se você quiser. A definição da nossa coluna vai ser o name, e aqui a gente vai ter que fazer associação exatamente com o nome que nós estamos utilizando no nosso array de dados. Então, se você preferir, você pode copiar e colar para evitar erros, que geralmente é o que eu gosto de fazer. Então, nós temos aqui o nome. Aqui nós também vamos ter o nome do curso, né? Ou qual que é o curso, por exemplo. Você pode dar aí o título que você quiser para a sua tabela. E aqui nós também vamos colocar um elemento, né? Esse elemento você pode chamar do que você quiser. O que vai acontecer? Para quem já tem um pouco de familiaridade com o Angular tem uma diretiva chamada ng-for, né? Esse ng-for, o que ele faz? Ele vai iterar em todos os elementos do array, né, da nossa lista, e ele vai pegar para cada elemento daquele array, ele vai vai declarar aqui temporariamente uma variável. Com essa variável, o que a gente vai poder fazer? Nós vamos pegar aqui esse element e nós vamos poder colocar exatamente qual que é a propriedade que a gente vai querer mostrar aqui através da interpolação. Então, aqui, se você quiser, você pode dar o nome de curso, você pode dar o nome aqui de curso, você dá o nome que você quiser para isso daqui, tá? Então, aqui eu vou colocar que é o nome do curso. Uma coisa que eu gosto de fazer, e aí é um toque meu também, é dar um espaço aqui para ficar um pouquinho mais visível, que isso aqui é uma interpolação. Depois da coluna de nome, eu também vou ter a coluna da categoria. Então, aqui vou colocar a minha categoria. Novamente, eu vou fazer aqui o link, né, a associação com esse atributo, que vai ser categoria. Aqui o título, né, qual que vai ser o header da minha coluna, que vai ser categoria. E aqui, novamente, você pode dar o nome que você quiser. Eu vou manter aqui a consistência, né, que é curso. Então, vai ser course ponto e aqui categoria. Então, vou colocar aqui e também vou colocar um espaço. Eu não vou precisar aqui dessa coluna. Eu não vou utilizar, e eu também não vou utilizar essa coluna de símbolo, então eu também posso remover ela. Depois, a gente vai adicionar uma nova coluna para a gente colocar os nossos botões de ações, como, por exemplo, editar e remover também. Mas, por enquanto, eu vou manter essa lista bem simples para a gente poder fazer o básico funcionar primeiro. Aqui eu também preciso especificar quais são as colunas que eu vou mostrar na minha tabela, né? Isso aqui é um passo extra que você precisa fazer para que quando você for iterar, tá vendo que aqui ele faz a iteração de cada coluna para poder fazer o link com o data source. Então aqui eu vou até deixar esse mesmo nome aqui, que eu vou colocar quais são as colunas que a gente vai mostrar. Então, essas colunas eu já vou inicializar e nós vamos colocar aqui quais são essas colunas. E esse aqui é um array de string, né, com o nome das nossas propriedades. Aqui, então, eu vou ter o nome e aqui eu também vou ter categoria. Lembrando que se no futuro a gente for renomear o nome para alguma outra coisa ou categoria para alguma outra coisa, a gente tem que sim fazer a refatoração tanto aqui nessa lista de colunas, quanto aqui também dentro do nosso HTML. Aqui a gente não vai precisar de tipar, porque nós já vamos usar a inferência de tipos, tá? Quando a gente passa o mouse em cima dessa propriedade, nós temos que a lista das colunas que nós vamos mostrar na nossa tabela,
é um array de strings, então não precisa fazer a tipagem aqui. Geralmente a gente faz mais a tipagem quando a gente ainda não inicializa a variável, né? No caso aqui de cursos, esse foi o caso. Então fica aí também uma dica de TypeScript. E o que essa última linha aqui, a linha 16, está fazendo é o quê? Para cada linha, para cada registro que nós temos na nossa lista, nós vamos mostrar essas colunas que foram declaradas aqui nessa variável de displayed columns. Vamos ver agora se isso tudo vai funcionar, né? Então, eu vou abrir novamente o meu terminal e eu vou fazer um ngserve. Aqui no VS Code também tem uma aba de problemas, que eu, por algum motivo, eu acabei escondendo ela. E aqui o que você pode fazer também é customizar aquilo que você quer ver aqui no Visual Studio Code. Então, você pode clicar com o botão direito e escolher aqui quais são as opções. Eu vou habilitar novamente esses problemas, porque às vezes é interessante a gente saber se tem algum problema de compilação, né, do TypeScript, que aí a gente consegue já ver assim de cara aqui no VS Code. Vou voltar aqui para o browser e a gente vai ver se funcionou, né? Eu vou fazer aqui um refresh. Nós temos aqui, ó, o curso e categoria. Tá assim porque nós não temos dados ainda, mas pelo menos a gente consegue ver alguma coisa aqui da nossa lista. Vamos colocar aqui algumas informações, porque aí a gente consegue ver realmente, né, se tá funcionando. Vou colocar aqui, por exemplo, o curso de Angular. Aqui a gente precisa dar um ID primeiro, né? Então, o ID vai ser 1. Aqui eu vou colocar um nome que vai ser Angular. E aqui a categoria também. Essa categoria vai ser, por exemplo, Front-End. E aqui é aspas simples, porque eu prefiro aspas simples no JavaScript, é só questão de gosto pessoal mesmo. Então, olha, com apenas um registro, para a gente poder ver como é que vai ficar, então nós temos aqui esse curso, o curso, a categoria. Esse CSS ainda não está muito legal, né? Porque está tudo aqui junto e no cantinho. Então, na próxima aula, o que nós vamos fazer é trabalhar nessa parte de CSS para que essa tabela ela ocupe uma área maior aqui na tela e os dados também visivelmente fiquem um pouco melhor do que isso daqui. Bem, por hoje é só. Lembrando que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E obrigado por assistir, espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês. Até a próxima!